Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Estamos em 1 Reis, capítulo 13. E eu tenho certeza de que Deus há de falar muito conosco nesta manhã. Por isso, eu quero convidar você a ficar comigo até o final. E também apertar no joinha para que esta ferramenta poderosa possa levar esta mensagem a mais pessoas. Porque quando nós apertamos no joinha, nós mandamos uma mensagem a esta ferramenta poderosa, que é essa mensagem relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Você também pode compartilhar essa mensagem e também inscrever-se neste canal. Se você porventura ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para que você possa ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus hoje, 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti sacerdotes dos altos que queimavam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá, e as cinzas que nele está se derramará. Queridos, em 1 Reis capítulo 13, temos o relato de como estava a liderança do reino do norte por Jeroboão. Ele seguia a idolatria e estava oferecendo sacrifícios a bezerros de ouro que ele mesmo construiu em Betel. Deus logo mostrou que essa nova forma de religião era totalmente inaceitável para ele. Enquanto ele fazia isso, um homem de Deus, cujo nome não é revelado, o encontra junto ao altar e profetiza. Imediatamente, aquele altar se fendeu e toda a cinza é derramada. Indignado, Jeroboão tenta segurar o profeta para contê-lo, mas sofre uma paralisia na mão, que em seguida fica seca. Assustado, ele roga ao profeta que ore para que a sua mão seja curada, e tendo o profeta feito isso, a mão logo foi sarada. Após isso, o homem de Deus é convidado pelo rei para um jantar, mas recusa o convite, e depois ele é convidado por um profeta velho para repousar em sua casa. Queridos, redobre a tua atenção e vem comigo. Quem é este profeta que não pode ser determinado? Ele veio por autoridade divina. Não poderia ser ido nem aí, pois ambos estavam vivos depois dos eventos aqui relacionados. Jeroboão, ele estava em pé junto ao altar para queimar incensos, queridos. E isso aconteceu em um dos festivais anuais. O rei, para dar interesse ao novo ritual, era ele mesmo o sacerdote e também o oficiante. O altar e os acompanhamentos daquele ritual, evidentemente, exibem todo o resplendor de um templo novo e maravilhosamente decorado, tudo para chamar a atenção daquele povo. Mas o profeta prediz sua completa destruição. Ele clamou contra o altar, que é colocado para todo o sistema de adoração organizado em Israel. Mas o profeta abre a sua boca e reprova aquela forma de culto e aquele altar que é levantado ali.
Ele diz: um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Oh, queridos, preste atenção nisso aqui. Essa é uma das mais notáveis profecias das Escrituras. Em sua clareza e nuances, e foi capaz de resistir ao longo de um período de 360 anos. Depois, em contraste com todos aqueles oráculos obscuros e ambíguos dos pagãos, a profecia persistiu, sendo proferida publicamente, ter sido para aquele povo um impacto muito grande. O povo foi inteirado, e todo judeu que viveu na realização do evento deve ter sido convencido da verdade. Um sinal presente foi dado ali. Veja, irritado com o discurso do homem, Jeroboão ordenou que os seus assistentes o capturassem, como nós dissemos aqui. Naquele momento, o braço do rei ficou imóvel e se secou, e o altar se partiu, de modo que o fogo e as cinzas caíram no chão. E assombrado, Jeroboão suplicou que o homem de Deus orasse por ele. Seu pedido foi aceito, e a mão foi restaurada em seu estado saudável. Veja que o homem de Deus, ele levanta a sua voz e ora pelo aquele rei ingrato e profano, tendo misericórdia dele, e Deus atende a oração do homem de Deus. Jeroboão, queridos, ele era astuto e convidou o profeta para ir para a mesa real, não para honrá-lo ou mostrar a sua gratidão pela sua mão, mas para ganhar por sua cortesia e hospitalidade liberal uma pessoa que não poderia ser esmagada pelo seu poder, pois Deus dera a ele um sinal de que não poderia tocar a vida daquele homem, porque estava debaixo da autoridade divina. Oh, querido, expressamente proibido de todas as sociais com qualquer lugar, bem como de qualquer forma, o homem de Deus se negou. E a proibição de não comer ou beber em Betel era porque todas as pessoas haviam se tornado apostatas da verdadeira religião. E a razão pela qual ele não podia retornar da mesma maneira era para que ele não fosse reconhecido por qualquer pessoa que ele tivesse visto ou ouvir. Mas parece que os filhos do antigo profeta estavam presentes quando Jeroboão estava em pé no altar. Portanto, se ajuntaram àquele culto idólatra, embora o pai não o fizesse, quem, no entanto, era muito tímido para reprová-los. Então, eles comunicam ao seu pai o que acontecera, e este homem vai convidar, como dissemos aqui, o profeta velho convida aquele homem para repousar em sua casa. Ele não aceitou a princípio, pois havia recebido do Senhor Deus instrução de que não deveria voltar a Betel ou comer lá. Mas o profeta velho, mesmo tendo ouvido sua motivação, o convenceu a voltar. E aconteceu que, após comer e beber na casa do velho profeta, estando de volta pelo caminho, o homem de Deus foi morto por um leão. Queridos, devemos ser vigilantes e seguir rigorosamente a instrução do Senhor e não dar ouvido a vozes que são contrárias ou que contraria a vontade de Deus, mesmo que a contrariedade venha por pessoas mais velhas ou experientes do que nós. Nós precisamos, queridos, entender que a voz de Deus deve ser a única e absoluta em nossas vidas.
aqueles que nos dirigem em todas as nossas decisões. Então, a voz de Deus deve ser a única, absoluta em nossas vidas, pois é ela que nos dirige em todas as coisas. Queridos, preste atenção, porque há lições tremendas aqui. E a primeira delas é que o homem de Deus era um servo anônimo e destemido. O seu nome não é citado. E ele entra ali e não teme a fúria do rei, mas entrega-lhe a sua mensagem. A segunda lição aqui é a disposição em orar por aqueles que nos perseguem. Veja, ele mesmo sendo ali naquele momento, tentaram lhe hostilizar. E quando o juízo de Deus veio sobre o rei, ele se prontificou a orar. Que nós possamos também aprender a ter um coração amável, pronto a perdoar os que nos perseguem e a orar por eles. A terceira lição que eu destaco aqui é obedecer a Deus e renunciar às propostas contrárias à sua vontade. Precisamos estar atentos aos pratos e às propostas que nos vêm, aos presentes que nos são oferecidos muitas das vezes para amortecer a nossa consciência ou nos comprar. Então precisamos estar atentos. A quarta lição que eu destaco aqui é, após fazer aquilo que Deus tem ordenado, não nos distrairmos e nem nos acomodarmos. A distração daquele profeta lhe custou a vida e o seu ministério. Então precisamos estar atentos e alerta. Muitas vezes tendemos a relaxar depois de uma conquista ou de uma vitória, mas precisamos nos manter atentos e vigilantes. A quinta lição que eu quero destacar aqui é ter cuidado com os velhos profetas. Nem todos aqueles que se rotulam homens e mulheres de Deus devemos ouvir. Precisamos estar atentos para discernir se verdadeiramente vem de Deus ou não as propostas e as mensagens que nos chegam. A sexta lição é não acreditar em tudo que se dizem para nos sobre o rótulo de que Deus está falando. É muito comum nos nossos dias as pessoas, para tentar dar algum crédito à sua palavra, dizer Deus mandou falar. Oh, queridos, precisamos vigiar. E eu quero terminar chamando a nossa atenção, falando aqui sobre mais uma lição. Lembrá-los que o inimigo, ele está como um leão, buscando a quem possa tragar. E quando a Bíblia o compara como um leão, isso fala de sua força e da sua capacidade de destruir. Por isso precisamos estar atentos. Sejamos como um homem de Deus, que foi alguém anônimo, servo destemido, que orou em favor de alguém que queria o seu mal e que teve o intuito de obedecer ao Senhor e renunciar às más propostas do mundo. Porém, diferentemente dele, abramos os olhos espirituais e peçamos ao Senhor discernimento espiritual e sabedoria do Pai, conhecendo e praticando mais e mais a sua palavra e vigiando para não cair nas armadilhas do diabo. Que Deus nos guarde, querido, nesta manhã, e que o Senhor nos aplique a sua palavra. Ore comigo agora, querido Deus e Pai. Neste momento de oração eu te peço, guarda-nos, ó Deus, de sermos muitas das vezes, ó Deus, enganados e levados, ó Deus querido, pelo engano de palavras. Senhor, abre o nosso entendimento e nos dá discernimento. Sim, Senhor, e nos ensine, acima de tudo, a ser obediente à sua voz. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu termino dizendo, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.